Mais um capítulo na possível troca Lawson-Tsunoda e até mesmo Colapinto entrou nessa brincadeira também, nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, temos camisetas da Red Bull, Ferrari, McLaren, todas as equipes e pilotos lá na Paddock BR, entre pelo link aí na descrição, você não vai se arrepender, 100% algodão não encolhe, cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. E tem moletons também, polos muito bonitos, entre aí pelo nosso link. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, inclusive o novo Assassin's Creed, que tá também para vocês aí na descrição, o link não perca. No sábado nós trouxemos um vídeo para vocês falando dessa possível troca entre Lawson e Tsunoda. Eu até falei depois do Grande Prêmio do Japão, só que ao longo do final de semana foi sendo dito que poderia ser já para o Grande Prêmio do Japão, então seria até um presentão para o Yuki Tsunoda correr em casa pela Red Bull. Tsunoda que já se defendeu algumas vezes, né? Falando que durante os testes com a Red Bull ele andou muito bem, o carro fica perfeitamente para o seu estilo de pilotagem e também ele fez aquela pressãozinha agora, quando foi perguntado se ele estaria pronto para assumir o carro no Japão, ele disse 100%. Pois bem, até aí a gente já estava esperando, a especulação está rolando, etc. O detalhe é que nós temos novidades nesse caso e não são novidades boas para o Lawson. Pelo visto vai ter mesmo alguma troca ou pelo menos está sendo considerada na Red Bull. Eu quero começar então do início aqui com o seguinte. Pelo visto, os dados do Lawson nessas primeiras corridas, vamos colocar assim primeiras 3 porque tem a sprint também, você tem no caso o Sérgio Pérez com o carro do ano passado, que é um carro muito mais lento que o desse ano, sendo mais rápido nessas pistas do que o Liam Lawson. E não somente isso, a diferença do Pérez para o Verstappen também era menor. Então o Lawson tem um problema duplo aí. Ele está proporcionalmente mais longe do Verstappen no comparativo direto e ele ainda consegue ser mais lento que o Pérez em alguns momentos, o que significa que ele tem um déficit de pelo menos um segundo e meio tranquilamente. É como se o Lawson estivesse em 2024 e o Verstappen, a Red Bull, em 2025. Só para você ter uma noção. Os resultados têm sido péssimos, a média do Pérez atrás do Verstappen era de 7 décimos, o Lawson está ficando uma média de 8 décimos e com o agravante de não conseguir ter uma entrada de curva tão agressiva e tão confiante. Pelo visto, há sim um problema nas curvas de alta, média, velocidade e também nas baixas, ou seja, em tudo. O Lawson não consegue ter confiança no carro e inclusive até testou uma configuração diferente no último Grande Prêmio para ver se resolvia isso, mas não resolveu. E nós bem sabemos que o carro da Red Bull é um carro mais sensível, é um carro mais agressivo, é um carro que exige uma perícia de pilotagem numa janela muito pequena. Então o Verstappen se adapta bem a isso, e antes que falem aí que o carro é feito para o Verstappen, o Alexander Albon já tirou essa teoria da mesa completamente, mas o Verstappen tem uma capacidade de se entender com esse carro excepcional. E isso tem feito uma diferença absurda. Aí você pergunta, sim, mas isso significa que com 2 corridas vão tirar o cara, né? 3 corridas vão tirar o cara? Pois bem, o que a Red Bull está falando oficialmente? Lawson tem potencial, ele ainda precisa ter um pouquinho de ajuda, teve uns finais de semana difíceis, e a mídia está em cima dele, pressionando, o que é natural, então eles vão tentar fazer tudo de uma forma mais tranquila para o Lawson. Agora, o que significa mais tranquilo? Eles vão mudar ele de equipe, vão deixar ele de reserva? Qual que é a brincadeira? Para piorar a situação do Lawson, o Helmut Marko elogiou agora o Yuki Tsunoda depois do Grande Prêmio da China, falando que o Yuki está no shape da vida, né? Está na forma da vida dele. Ele é um Yuki diferente do que nós estávamos acostumados em outros anos, e ele está muito mais maduro, parece que tudo está funcionando. Já o Christian Horner também falou que estão avaliando a situação do Lawson, mas tentando ser um pouquinho mais político com o Lawson, falando que não vai comentar diretamente uma possível mudança, porque isso viraria manchete no mundo inteiro e eles vão trabalhar com o Lawson para fazer o melhor por ele. Então você vê que há sim na Red Bull um problema e eles estão tentando resolver. Geralmente o Christian Horner tenta ir por um lado contrário ao Helmut Marko nessas declarações, mas dessa vez ele não foi. Ele confirmou que estão avaliando e vão analisar os dados para saber o que fazer. Só que aí, para piorar ainda mais a situação do Lawson, né, não há nada tão ruim que não possa piorar, na Espanha começou
um rumor de que o Franco Colapinto poderia ir para a Racing Bulls e o Tsunoda para a Red Bull, o que tiraria totalmente o Lawson da jogada. E de onde veio isso? O Helmut Marko lá na China foi visto na hospitalidade ali no local da Alpine. Pois é, e não necessariamente para simplesmente estar conversando, batendo papo. Helmut Marko foi visto lá, ele poderia estar tranquilamente negociando o empréstimo do Colapinto, já que Colapinto foi sondado pela Red Bull também naquele período do ano passado, que nós lembramos. Então o fato do Helmut Marko ter sido visto lá na Alpine, coisa que não é comum, já ligou o alerta de que, olha, podem estar negociando uma possível ida do Franco para lá, o que tiraria um pouco da pressão no Jack Durham, né? O Jack Durham acabaria sendo o principal beneficiado nessa brincadeira toda lá na Alpine. E ainda tem uma confirmação do Helmut Marko também, lembrando que todas as fontes ficam aí na descrição, de que eles terão sim uma reunião de emergência lá em Milton Keynes, na base deles, para entender o que eles podem fazer para diminuir esse gap para as outras equipes. Eles estão um pouco preocupados, mas não estão jogando a toalha e precisam marcar o máximo de pontos possível. Então você vê que o Helmut Marko confirma que há um alerta na Red Bull. E eu duvido muito que teria uma reunião de emergência na Red Bull só para falar que o Verstappen não chegou em primeiro. Eu acho que a reunião de emergência é para ver o que fazer com o segundo piloto, com o cara que eles têm ali para ser o escudeiro do Verstappen, já que a McLaren, pelo visto, tem 2 pilotos que vão marcar pontos frequentemente lá em cima na temporada, enquanto a Ferrari também tem esse potencial. A Mercedes ainda vai ter um tempinho para poder moldar o Antonelli, então a Red Bull está numa posição difícil, porque das 4 grandes no momento ela é a única que está com um piloto só. O Antonelli está ali marcando ponto, a Ferrari, por mais que tenha desclassificado, tem o potencial para estar com os 2 pilotos marcando pontos, a McLaren nem se fala, então a Red Bull está só com um piloto. A disputa está um tanto quanto desproporcional para a Red Bull nesse sentido. E agora, qual é a minha opinião sobre esse assunto? Eu vejo da seguinte forma, o pessoal nas redes sociais tem dito, mas tirar com 2 corridas é sacanagem. A gente tem que lembrar que esses caras são moldados desde o kart para aguentar pressão e para chegar e já performar. Nenhum lugar no mundo de alta competição vai te dar anos e anos e anos de tolerância. Você tem que apresentar evolução para ir mantendo o seu cargo. E no caso da Fórmula 1 não é diferente. Você precisa apresentar resultado quase de forma imediata ou pelo menos mostrar um potencial de evolução. E o Liam Lawson, nessas 3 provas que ele fez, contando a sprint, ele não apresentou uma evolução. Pelo contrário, é um piloto que está com a mesma dificuldade. As equipes não podem se dar ao luxo de manter ainda mais uma Red Bull que não é equipe pagante. A Red Bull não depende de dinheiro, de patrocínio, isso aí, para manter um piloto. Então o que acontece nessa brincadeira? Se o Tsunoda foi bem nos dados, inclusive um ponto importante para ser falado aqui, o Christian Horner elogiou o Tsunoda, os dados do Tsunoda nos testes com a Red Bull. Se o Tsunoda já tem esses dados e ele se adapta melhor a esse carro, não tem por que você pensar 2 vezes. Troca os 2. Eu não vou dizer que deixar o Lawson de fora e trazer o Colapinto seja uma jogada boa. Troca os 2. Coloca o Lawson de volta lá na Racing Bulls. Inclusive o Verstappen também deu entrevista falando que o Lawson comentou com ele que o carro da Racing Bulls é muito mais fácil de pilotar. Então, é uma questão de adaptabilidade aí. O Tsunoda talvez, isso a gente está aqui falando em teoria, talvez seja o piloto mais preparado e com uma adaptação melhor a esse estilo que o carro da Red Bull demanda. É uma possibilidade. E ele mesmo agora está falando, estou 100% pronto, ou seja, o Tsunoda sabe que é uma oportunidade que apareceu para ele, depois de ter sido recusado no final do ano passado. Eu não vejo com maus olhos uma possível troca não, sendo muito sincero com vocês. Eu sei que para o Lawson pode parecer duro demais, só que a gente está falando de resultado. Isso aí é uma competição, não é um negocinho entre amigos, é competição, e na competição você precisa de resultados. Se não está bem, tem que sair. É assim que funciona. O público mais jovem da Fórmula 1 e também eu já brinquei aqui falando que é uma lavagem cerebral no canal, que tem feito com o público, é o seguinte, todo mundo é amiguinho ali, não existe competição, a gente tem que ser tão bonzinho e bonitinho com todo mundo, isso é uma mentira. Ambiente de competição, você tem que aguentar pressão e você tem que se adaptar e tem que apresentar resultado, querendo ou não. Então, se para o Lawson fizer mais sentido ir para a Racing Bulls e depois, quem sabe, ter uma vida fora da Red Bull, como o Carlos Sainz está fazendo, e o Gasly também, etc., talvez para ele faça mais sentido do que estar ali no carro da Red Bull. O Albon também é um exemplo disso.
Então vamos lá, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e quarta-feira tem a nossa live. Foi muito boa a primeira live, vai ser lá no Ressaca Express, eu vou compartilhar o link com vocês. Não percam, porque foi muito bom ter esse bate-papo com vocês. Um grande abraço, valeu e falou!